A paz do Senhor. Eu posso ter várias esposas, eu posso ter mais de uma esposa. O que a Bíblia diz sobre isso? Eu já ouvi umas pessoas dizerem assim para mim: mas e os homens do passado e os reis que tinham várias mulheres? Tem quem acredita que, pelo fato de homens e reis do passado terem tido várias mulheres, hoje em dia o homem pode ter duas ou mais esposas também. Jesus disse: erram por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 29 e Marcos capítulo 14, versículo 24. Antigamente, o homem podia ter várias mulheres. Deus não via como errado o homem ter várias esposas, como Abraão, Jacó, Davi e Salomão tiveram. A verdade é que nunca foi da vontade de Deus o homem ter mais de uma esposa. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 ao 2. Veja bem, se fosse a vontade de Deus de o homem ter mais de uma mulher, por que ele não colocou mais de uma mulher junto com Adão? Sabemos que ele colocou só uma mulher com Adão, lá no paraíso, no jardim do Éden, que é Eva. Então Deus formou um casal, formou homem e mulher, não formou homem e mulheres, esposas ou esposas e maridos. Deus formou só uma união entre homem e mulher. Em 1 Samuel capítulo 1, versículo 6, você vai ver que Ana passava as dela com as zombarias de Penina. Penina era outra mulher de Eucana. Então Eucana, que é o nome do homem, do esposo, ele tinha duas mulheres. Ana, que foi a mãe do profeta Samuel, e ele tinha a Penina, que era outra mulher de Eucana. E muitas das vezes Ana se aborrecia quando Penina zombava de Ana por ela não gerar filhos. Em Gênesis capítulo 26, versículo 34 e 35, as duas esposas de Esaú, irmão de Jacó, elas eram angústias para Isaque e Rebeca. Elas se tornaram amargura para Isaque e Rebeca. Olha só, Jesus Cristo vai se casar com uma só mulher, com uma só esposa, e não com várias mulheres. Jesus Cristo, em sua volta, casará com a sua noiva, a sua igreja. Deus tem uma só esposa e não tem várias esposas. Quem é a esposa de Deus hoje? Israel. Isaías capítulo 54, versículo 5 e Oséias capítulo 2, versículo 16. Outro homem que também teve várias mulheres e várias concubinas foi Gideão. Gideão foi um dos juízes levantado por Deus para livrar Israel dos seus inimigos. Você pode conferir em Juízes capítulo 8, versículo 31. O rei Roboão, filho de Salomão, teve 60 concubinas. 2 Crônicas capítulo 11, versículo 21. A vontade de Deus sempre foi que o homem tivesse uma só esposa e a mulher tivesse um só marido. Deus nunca quis que Davi, Abraão, Salomão e Jacó tivessem mais de uma esposa. Deus apenas permitiu eles terem mais de uma esposa. Abraão, Davi, Salomão e Jacó tiveram problemas por terem tido várias esposas. Abraão teve algumas dores de cabeça, entre aspas, por causa de Sara e Agar. Havia uma certa rivalidade entre as 4 mulheres de Jacó.
Dentre as quatro mulheres, Raquel, Zilpa, Bila e Lia de Jacó, Raquel era a mulher preferida de Jacó. Te pergunto a você, mulher, se você fosse uma das várias mulheres de seu marido, você não gostaria de ser a preferida dele, a mais amada por ele? Será que Jacó estava conseguindo dar conta de suas mulheres na área sexual? A Bíblia diz que Jacó chegou a tomar Viagra para poder coabitar com suas mulheres. Respondeu ela: achas pouco o me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel: ele te possuirá esta noite, a troco das mandrágoras de teu filho. Gênesis capítulo 30, versículo 15. Então perceba que algumas mulheres negociavam a mandrágora para darem para Jacó, para se deitarem com Jacó. A mandrágora, ela assim, o seu efeito dela é como um Viagra, que estimula e faz o homem ter desejo na área sexual. As mulheres Raquel, Lia, Zilpa e Bila de Jacó estavam negociando entre si para se deitarem com Jacó. Já pensou você, mulher, vivendo uma situação assim, como as mulheres de Jacó viveram, que tinham que ficar disputando para se deitar com Jacó? A maioria dos homens, tanto os casados como os solteiros, não conseguem dar conta nem de uma mulher na área sexual. Imagina ter duas ou mais mulheres. E isso sem falar em outras coisas como casa, comida, dinheiro. O rei Davi teve 8 esposas: Mical, Ainoã, Abigail, Maacá, Agite, Abital, Eglá e Batseba. A Bíblia também menciona outras mulheres, como concubinas e a jovem Abisag, mas as 8 esposas são as mais conhecidas. Tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebron, e nasceram-lhe mais filhos e filhas. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 13. Davi errou quando tomou várias mulheres para si, e errou mais feio ainda quando tomou a mulher de Urias para si também. Pelo seu envolvimento com Batseba, Davi pagou um preço amargo por isso. Quem conhece a Bíblia vai concordar comigo. Davi já tinha mulheres, por que foi querer mais uma? E mulher casada ainda por cima. Outro que errou feio por causa de ter tido muitas mulheres foi Salomão, filho de Davi. A famosa palavra harém. Salomão tinha 300 mulheres e 700 concubinas. 1 Reis capítulo 11, versículo 3. Com certeza esse é o sonho de muitos homens, de ter várias mulheres ao mesmo tempo. Por causa de algumas mulheres, Salomão perverteu seu coração quando aceitou os deuses dessas mulheres, que não era o Deus de Israel. Salomão teve muitas mulheres pagãs. Por esse pecado, muita gente acredita que Salomão perdeu a salvação. Eu vou postar no meu canal sobre esse assunto, se Salomão morreu salvo ou não. Outro que errou feio foi Sansão. Sansão não casou com várias mulheres, mas por causa de seu desejo desenfreado por mulher, que dormindo com uma mulher hoje, com outra mulher amanhã, pagou seu pecado com a vida quando conheceu Dalila. Você pode conferir lá no livro de Juízes, capítulo 16, do versículo 4 ao versículo 31. Dalila é símbolo de mulher traíra. E mulher como Dalila é o que mais tem neste mundo. Por isso, Sansão, você que está solteiro, cuidado com a Dalila. E Dalila não tem só fora da igreja, não. Dentro da igreja também tem Dalila. Irmão Fabiano, o que você me diz da religião islâmica que permite o homem ter várias esposas? Eu li 3 vezes o Alcorão e realmente o Alcorão diz isso. Só que o Alcorão é um livro enganoso e não é de Deus. Quem conhece a Bíblia e sabe da história do surgimento do Islã, vai concordar comigo que Deus não tem nada a ver com a religião islâmica.
Irmão Fabiano, o que você me diz de hoje em dia, dos homens que têm duas esposas e das mulheres que têm dois maridos? Eu digo, misericórdia, tá errado, reprovado. O perigo de acontecer algo trágico em uma casa onde o homem tem mais de uma mulher ou onde a mulher tem mais de um homem é grande. Eu sei de um caso aqui na minha cidade, de um homem que ele tinha 3 mulheres ao mesmo tempo. Ele tinha uma mulher num bairro e tinha outra mulher em outro bairro. E com essas 2 mulheres, ele tinha filhos com ela. E depois, para piorar, ele arrumou uma amante. Então ele tinha 3 mulheres ao mesmo tempo. E eu sei que ele teve muita tribulação por causa desse erro. Teve muito incômodo por causa de ter tido essas 3 mulheres. Ele devia ter escolhido ou ter ficado com uma ou com outra. E não ter ficado com as 3 ao mesmo tempo, enganando elas e também ao mesmo tempo correndo risco de vida. Hoje em dia o feminicídio aumenta cada vez mais. Também é a esposa matando o marido por causa disso ou daquilo. Então olha só, esse homem teve sorte de não ter acontecido nada contra a vida dele. Mas eu sei que uma das esposas dele já chegou a ir atrás dele por causa dele estar com outra mulher, por estar traindo ela. Chegou a atirar pedra contra ele, contra o seu carro. Olha só, até uma vez eu fiquei sabendo que uma das mulheres dele chegou até a disparar um tiro de arma de fogo contra a sua vida. Só que nessa questão aí do tiro, não sei se foi por causa de mulher ou outro motivo. Então olha só o perigo que esse homem correu, perigo de vida. E outra, além do pecado que ele estava errando, lógico que ele não estava com a salvação em sua vida. Então cuidado você, homem, que tem uma mulher e está traindo a tua mulher com outra, e você também, mulher, que está vivendo com um homem, está traindo ele, está com uma amante, cuidado! A chance de você perder a sua vida por causa disso é grande. E outra, se você perder a tua vida por causa disso, você acha que você vai para onde? A tua alma vai para o inferno. Então, concluindo, nunca foi da vontade de Deus que homens como Abraão, Davi, Jacó e Salomão, entre outros, tivessem mais de uma esposa. Por terem tido mais de uma esposa, Abraão, Davi, Salomão e Jacó tiveram tribulações em suas vidas por causa disso. Na nova aliança entre Deus e os homens, que foi mediada por Jesus Cristo, Deus deixa bem claro, através do apóstolo Paulo, que o homem deve ter uma só esposa e a mulher deve ter um só marido. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 e 2. Tanto o homem como a mulher que não proceder assim, que vai pegar mais de um homem ou mais de uma esposa, estará indo contra a vontade de Deus.